Você está a um passo de mudar tudo. Vá em frente. Você está prestes a destravar uma mudança real. O que te impede de dar esse passo pode ser mais simples do que imagina. Aquela sensação incômoda, quase palpável, de estar na soleira de uma grande virada, mas com os pés fincados no chão por uma força que a gente nem sempre nomeia, é uma das experiências mais humanas e, sejamos honestos, frustrantes que existem. Muitas vezes, essa paralisia não brota da falta de vontade, nem mesmo de não saber o que se quer. Ela se aninha, sorrateira, num emaranhado de medos discretos, de hábitos que se tornaram nossa segunda pele, operando lá no porão da nossa consciência. Imagine a Elara, uma artesã de mãos talentosíssimas, que sonhava acordada com o dia em que abriria seu próprio ateliê. Anos a fio, ela devorou livros, aperfeiçoou cada detalhe da sua arte, chegou a rabiscar plantas e mais plantas do seu espaço ideal em cadernos surrados. Mas o movimento concreto, aquele de sair à caça de um lugar, de dar nome e sobrenome ao negócio, esse ficava sempre para um amanhã que nunca chegava. O que a assegurava não era a ausência de talento, longe disso. Era o medo, aquele frio na espinha diante da possibilidade do fracasso, o receio de ver um sonho tão perfeito e idealizado se transformar numa realidade cheia de tropeços, como toda realidade é. Esse freio interno tem um nome no campo da psicologia, é o tal do viés de status quo, uma espécie de preferência automática que nosso cérebro tem pelo jeito como as coisas já estão, porque o desconforto que a gente já conhece parece, de alguma forma, mais seguro do que a promessa incerta do novo. Nossa mente, programada para nos proteger, tende a inflacionar os perigos de qualquer mudança e a minimizar o preço que pagamos por ficar parados. É como se tivéssemos um alarme interno muito mais sensível para evitar a dor de perder algo, seja segurança, conforto, ou até uma identidade com a qual nos acostumamos, do que para nos impulsionar na busca pelo prazer de um ganho, mesmo que equivalente. Essa aversão à perda se manifesta de mil formas, naquela procrastinação que vira rotina, na autossabotagem que a gente nem percebe, na busca sem fim por só mais uma informaçãozinha antes de agir, criando um ciclo de preparação eterna que nunca deságua na atitude. Se a gente olhar para a história, para as narrativas que moldaram nossa cultura, esse padrão se repete. O herói, naquela jornada clássica, quase sempre tem um momento de vacilo, aquele chamado à aventura que num primeiro instante, ele recusa. E essa recusa não é sinal de fraqueza, mas um reconhecimento do tamanho da transformação que está batendo à porta. Pense nos grandes navegadores que adiaram suas viagens, nos cientistas que engavetaram descobertas que poderiam mudar o mundo, com medo do julgamento, da rejeição. A própria sociedade, às vezes, acaba por reforçar essa inércia, aplaudindo a estabilidade e a previsibilidade mais do que a ousadia e a inovação que sacode as estruturas. O conforto da rotina, mesmo quando começa a sufocar, nos dá uma ilusão de controle. É fundamental sacar que essa resistência inicial à mudança não é um defeito de fabricação, mas parte do nosso design humano. Entender essa dinâmica é o primeiro grande passo para ir além dela, para perceber que a linha que separa a paralisia do movimento é, na maioria das vezes, bem mais fina do que a gente pensa. Aquele quase lá, aquele sentimento de estar um triz de acontecer, carrega em si tanto a angústia de não sair do lugar quanto a força explosiva do que está prestes a ser. É um espaço de pura tensão criativa, onde a energia que a gente acumulou hesitando pode, quem diria, virar o combustível para o impulso que faltava. A questão não é tentar apagar o medo, mas aprender a caminhar com ele, ouvindo o que ele tem a dizer sem deixar que ele escolha nosso caminho. A mudança raramente chega com fogos de artifício e certezas absolutas. Ela costuma aparecer como um sussurro insistente, um convite para explorar aquele pedaço de mundo desconhecido que fica logo ali, depois da nossa zona de conforto. E é nesse território que mora a chance de um crescimento de verdade, de uma expansão que não muda só o que a gente faz, mas quem a gente se torna no caminho. Aquele passo, que parece tão pequeno, pode ser a chave que abre uma porta para um potencial que estava ali, adormecido, só esperando a coragem de ser acordado. A inércia, então, não é um muro de concreto, mas uma neblina espessa que começa a se dissipar com o primeiro gesto de intenção clara. A compreensão de que essa hesitação é comum, que outras pessoas já trilharam caminhos parecidos de dúvida antes de chegarem onde chegaram, pode ser como um farol, iluminando a trilha e dando aquele empurrãozinho para a travessia. O peso da expectativa, tanto a nossa quanto a dos outros, pode ser brutal, mas é vital lembrar que a jornada de transformação é única, pessoal e intransferível, e o ritmo dela é ditado pela nossa própria capacidade de digerir e integrar cada experiência. A busca por um propósito maior, por uma vida com mais tempero e significado, frequentemente nos coloca nessas encruzilhadas, onde a decisão de avançar ou recuar desenha o mapa do futuro. E é exatamente nesse ponto de virada que nossa verdadeira força interna é colocada à prova e finalmente, revelada.
A história está cheia de gente que, se sentindo na beira do precipício, encontrou a garra para saltar, descobrindo, no meio do voo, que tinha asas que nem sabia que existiam. Aquele passo inicial, por menor que seja, tem o poder de mudar a paisagem lá dentro, de reconfigurar as crenças que nos limitam e de abrir espaço para um mundo de novas possibilidades. A mudança não começa com um terremoto, mas com uma decisão silenciosa, um pacto íntimo de encarar o desconhecido com curiosidade e peito aberto, transformando o medo num conselheiro prudente, em vez de um carcereiro implacável. E o mais bonito disso tudo é que essa capacidade de escolha está sempre ali, disponível, só esperando ser ativada. Aquele instante antes da ação é carregado de uma energia potencial gigantesca, uma calmaria antes da tempestade transformadora que pode virar o jogo de uma vida inteira. A chave é reconhecer esse momento e, em vez de recuar para o que é familiar, se inclinar para a frente, confiando que o caminho vai se mostrando à medida que a gente caminha, um passo de cada vez, desvendando a trama do nosso próprio potencial. A inércia pode até ser quentinha, mas o crescimento, esse mora invariavelmente fora dessa zona de conforto, naquele lugar onde o risco e a recompensa dançam um tango delicado, esperando que a gente tenha a audácia de entrar na dança e descobrir a melodia única da nossa própria transformação. Aquele sentimento de estar quase lá é, na verdade, um sinal de que estamos prontos, de que a preparação interna chegou num ponto de cozimento, e o universo espera pacientemente nossa decisão de cruzar essa fronteira. A imponência de uma grande transformação muitas vezes nos deixa acuados, fazendo com que o objetivo final pareça um pico inatingível, escondendo uma verdade simples, mas poderosa. Toda jornada extensa, por mais desafiadora que seja, começa com um único passo, frequentemente bem modesto. Desmontar essa barreira que a gente mesmo constrói na cabeça, entender que o monumental nada mais é do que uma sequência de pequenos gestos, é uma das chaves mais eficazes para destravar o potencial que carregamos. Peguemos a história de Akio Morita, um dos pais da Sony. A visão dele de um mundo onde cada pessoa teria seus próprios aparelhos eletrônicos portáteis não surgiu do nada, com um produto perfeito e revolucionário caindo do céu. Tudo começou com protótipos que hoje pareceriam toscos, com uma teimosia em refinar ideias que para muitos na época, soavam como pura fantasia. O primeiro gravador de fita cassete da Sony, por exemplo, era um trambolho caro, mas representou aquele passo inicial fundamental, a materialização de um conceito que depois de inúmeras tentativas, erros e pequenos avanços, acabou levando ao Walkman e mudou para sempre a forma como a gente ouve música. Esse princípio encontra um eco forte na filosofia japonesa do Kaizen, que a gente pode traduzir como melhoria contínua. Originalmente, o Kaizen foi pensado para o mundo dos negócios, para otimizar a produção com mudanças pequenas e graduais, mas ele se aplica com a mesma força ao nosso desenvolvimento pessoal. Em vez de tentar uma reforma drástica e imediata nos nossos hábitos ou habilidades, o foco se volta para implementar, de forma consistente, melhorias minúsculas. Essas pequenas ações, quando a gente repete dia após dia, vão se somando e geram resultados impressionantes, quase sem que a gente perceba. A neurociência atual vem confirmar essa abordagem quando fala da neuroplasticidade, que é essa capacidade incrível que nosso cérebro tem de se reorganizar, de criar novas conexões entre os neurônios ao longo da vida. Cada pequeno passo, cada nova tentativa, cada aprendizado, por menor que pareça, ajuda a redesenhar fisicamente nosso cérebro, fortalecendo os caminhos neurais ligados aos novos comportamentos e enfraquecendo os antigos. Assim, a disciplina de meditar por apenas 5 minutinhos por dia, ou de escrever uma única página de um livro, ou de dar uma caminhada curta, pode parecer coisa pouca no começo, mas a repetição dessas atitudes cria um embalo que aos poucos transforma nossa capacidade e até quem a gente acredita que é culturalmente. Essa sabedoria de um passo de cada vez ressoa em diversas tradições e filosofias. O Tao Te Ching, por exemplo, nos lembra que uma jornada de 1000 léguas começa com um único passo. Essa visão não diminui a grandeza do objetivo, mas humaniza o processo para chegar lá, tornando-o mais palpável. Muitas vezes, o que nos impede de dar esse primeiro passo não é a dificuldade da tarefa em si, mas a imagem inflacionada que fazemos dela, ou o medo de não fazer tudo perfeito desde o início. O perfeccionismo, nesse sentido, pode ser um grande sabotador do progresso, nos prendendo num ciclo de planejamento infinito e hesitação. A beleza do pequeno passo está justamente na sua capacidade de driblar essa armadilha. Ele diminui a pressão, reduz o risco que a gente percebe e aumenta a chance de a gente finalmente agir. Ao focar numa ação mínima, que a gente consegue gerenciar, o começo fica menos assustador e mais convidativo. E uma vez que o movimento começa, aquela lei da inércia de Newton, que antes nos mantinha parados, começa a jogar a nosso favor, um corpo em movimento tende a continuar em movimento.
Cada pequena vitória, por mais boba que pareça, gera um feedback positivo, libera dopamina no nosso cérebro e reforça aquele comportamento, o que por sua vez, aumenta nossa motivação e nossa confiança na nossa capacidade. É um ciclo virtuoso que se alimenta sozinho. Pense em alguém que quer aprender um novo idioma. A ideia de falar fluentemente pode parecer uma montanha. No entanto, o compromisso de aprender 5 palavras novas por dia, ou de dedicar 15 minutos ao estudo diário, é um passo concreto, que dá para fazer. Ao longo de semanas e meses, esse esforço acumulado resulta num progresso real, que talvez não acontecesse se a meta inicial fosse grandiosa demais. Desmembrar grandes objetivos em tarefas menores e sequenciais não é falta de ambição, mas uma estratégia esperta para navegar pela complexidade e manter a chama da motivação acesa. É reconhecer que a gente escala a montanha não num salto heróico, mas com uma série de passos firmes e constantes. Essa abordagem também nos permite ajustar a rota no meio do caminho, aprendendo com os erros e nos adaptando às circunstâncias, o que é muito mais difícil quando a gente está preso a um plano gigantesco e inflexível. Aquele primeiro passo, portanto, não é só sobre começar. É sobre quebrar o encanto da inércia, é sobre provar para si mesmo que o movimento é possível. E uma vez que essa prova acontece, a paisagem mental começa a mudar. As barreiras que pareciam intransponíveis começam a encolher, e o caminho à frente, mesmo que ainda seja desafiador, parece menos intimidador e mais navegável. A simplicidade desse conceito é sua maior força, porque o coloca ao alcance de qualquer um, não importa a situação. Não exige recursos extraordinários nem talentos excepcionais, apenas a disposição de começar pequeno e a teimosia de continuar. Aquele passo inicial é um ato de fé em si mesmo e no processo, uma declaração de que estamos dispostos a nos engajar com a jornada, por mais longa e árdua que ela possa parecer. E é nesse engajamento, nesse compromisso com o pequeno e o constante, que reside o poder de realizar o extraordinário, transformando sonhos distantes em realidades palpáveis, um passo de cada vez, construindo o futuro no presente, com a matéria-prima da ação diária. No instante em que a coragem finalmente dá um chega para lá na hesitação e aquele primeiro passo, mesmo que seja um passinho de formiga, é dado rumo ao desconhecido, uma verdadeira cascata de transformações, algumas sutis, outras nem tanto, começa a acontecer, tanto dentro da gente quanto no mundo ao redor. O simples ato de cruzar essa linha imaginária, de quebrar o ciclo da inércia, não apenas muda nossa rota física, mas reconfigura todo o nosso mapa emocional e mental, abrindo janelas para novas formas de ver e sentir, para possibilidades que antes estavam escondidas atrás de uma cortina de medo ou conformismo. A história do Marco, um analista de sistemas que por anos alimentou o sonho de se dedicar à fotografia de natureza, é um retrato fiel desse processo. O primeiro passo dele foi aparentemente pequeno. Se inscreveu num workshop de fotografia de fim de semana, algo que ele vinha adiando há tempos, sempre com uma desculpa na ponta da língua sobre falta de tempo ou equipamento que não era bom o suficiente. Ao participar, ele não só aprendeu algumas técnicas básicas, mas o mais importante, se conectou com uma turma que compartilhava da mesma paixão e sentiu uma faísca, uma alegria genuína que o trabalho no escritório nunca tinha conseguido acender. Esse pequeno gesto desencadeou uma série de outros. Ele começou a acordar mais cedo aos sábados para fotografar nos parques da cidade, juntou uma grana e investiu numa câmera melhor, criou um portfólio online para mostrar seu trabalho. Em questão de 2 anos, o que era um hobby tímido se transformou numa fonte de renda extra e mais do que isso, numa nova identidade que trouxe para ele um senso de propósito e uma satisfação que ele nem sabia que estava procurando. O impacto de uma decisão corajosa, mesmo que no começo pareça insignificante, reverbera de maneiras que a gente nem imagina, criando um efeito dominó que pode redesenhar completamente o mapa da nossa vida. Do ponto de vista científico, esse processo tem tudo a ver com o que chamam de autoeficácia, que é basicamente a nossa crença na nossa própria capacidade de organizar e executar as ações necessárias para alcançar determinados resultados. Cada vez que a gente dá um passo e conquista um pequeno objetivo, essa crença fica mais forte. O cérebro registra aquele sucesso, por menor que seja, e isso cria um ciclo de feedback positivo. A confiança aumenta, a ansiedade diante de desafios futuros diminui e a gente fica mais propenso a continuar tentando, mesmo quando as coisas ficam difíceis. É como se ao dar o primeiro passo, a gente ativasse um músculo interno de resiliência e iniciativa que vai ficando mais forte quanto mais a gente usa. As histórias de superação, aquelas que nos arrepiam e inspiram, presentes em tantas culturas, quase sempre giram em torno desse momento crucial do primeiro passo. Pense nas pessoas que venceram vícios, que reconstruíram suas carreiras depois de perdas enormes ou que encontraram um novo sentido para a vida depois de crises profundas. Em quase todos os casos, a virada começou com uma decisão, um ato de vontade de tentar algo diferente, de buscar ajuda, de se mover, mesmo que um pouquinho, numa nova direção. Esse passo inicial carrega uma força simbólica gigantesca,
porque representa a passagem da passividade para a ação, de se sentir vítima das circunstâncias para se tornar o protagonista da própria história. O novo horizonte que se abre depois desse passo não é necessariamente um paraíso sem problemas. Pelo contrário, pode até trazer novos desafios e incertezas. Mas a diferença fundamental está na nossa perspectiva e na nossa capacidade interna de lidar com eles. A pessoa que deu o passo já não é a mesma que hesitava antes. Ela carrega consigo a experiência da superação, a prova viva de que é capaz de encarar o desconhecido e sair transformada. Essa nova força interior permite que a gente olhe para os obstáculos não como muros intransponíveis, mas como oportunidades de aprender e crescer. A autenticidade que brota desse processo é algo que se pode quase tocar. Ao alinhar nossas ações com nossos valores e desejos mais profundos, uma sensação de integridade e coerência começa a tomar conta, substituindo aquela dissonância, aquele desconforto que muitas vezes acompanha a inação ou uma vida vivida em desacordo com quem a gente realmente é. Aquele vai em frente do título não é só um incentivo, é um reconhecimento da capacidade que todos nós temos, aí dentro de iniciar essa jornada de transformação. O universo, de alguma forma, parece dar uma força para quem ousa se mover. Novas oportunidades, pessoas e recursos muitas vezes aparecem de formas inesperadas assim que a gente coloca a energia da intenção em movimento. É como se ao demonstrar nossa disposição para mudar, ativássemos uma espécie de lei da atração sutil, não no sentido místico simplista, mas como um resultado natural de estarmos mais abertos, de buscarmos ativamente e de emitirmos uma nova vibração para o mundo. A reflexão final sobre tudo isso nos leva a uma compreensão mais profunda sobre a natureza da mudança. Ela não é um evento isolado, mas um fluxo constante, uma dança entre o ser e o vir a ser. O primeiro passo é apenas o convite para essa dança. A verdadeira maestria está em aprender a apreciar a música, a se mover com graça mesmo quando a gente erra o passo, e a confiar que cada movimento, por mais incerto que pareça, nos leva para mais perto da expressão total do nosso potencial. Aquele horizonte que se expande não é só lá fora, mas aqui dentro, revelando paisagens da alma que a gente nem sonhava que existiam. A coragem de dar o primeiro passo é, em essência, a coragem de se encontrar consigo mesmo no nível mais profundo, de abraçar a própria jornada de evolução com todas as suas imperfeições e belezas. E a recompensa não é só o destino alcançado, mas a pessoa que a gente se torna ao longo do caminho, mais resiliente, mais autêntica, mais viva. Aquele passo inicial é a semente de todas as futuras colheitas, a promessa silenciosa de que sim, estamos a um passo de mudar tudo, e a única direção que verdadeiramente importa é em frente sempre.